Olá, esse é o curso básico da Confissão de Fé de Westminster e hoje, nesta última aula, nós entramos no último capítulo da Confissão de Fé, que é o capítulo 33 sobre o juízo final. O primeiro parágrafo desse capítulo diz que Deus já determinou um dia em que, segundo a justiça, há de julgar o mundo por Jesus Cristo. Então, Jesus Cristo veio na sua primeira vinda não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Mas na sua segunda vinda, ele vem para julgar o mundo, segundo o plano eterno de Deus. A quem foram pelo Pai entregues o poder e o juízo. Então, poder e juízo foram entregues para Jesus. Nesse dia, não somente serão julgados os anjos apóstatas, mas também todas as pessoas que tiverem vivido sobre a terra comparecerão ante o tribunal de Cristo, a fim de darem contas dos seus pensamentos, palavras e obras e receberem o galardão segundo o que tiverem feito, bom ou mal, estando no corpo. Então, todos estarão no juízo final, até mesmo os crentes. A Bíblia fala sobre isso em 2 Coríntios 5, por exemplo. Ela fala que os crentes comparecerão ao dia do juízo. Eles não serão condenados, porque Jesus Cristo recebeu a condenação por nossos pecados na cruz. Mas todos nós estaremos lá ante o tribunal de Cristo, a fim de dar contas, né, de tudo aquilo que fizemos aqui na terra, estando no corpo, e a recebermos o galardão, né? Que não é uma coisa que é desprovida da graça, é a graça que nos capacita para fazermos coisas que no final das contas Deus vai nos recompensar, que vai nos galardoar, né? Então tudo que nós conhecemos é graça, mas a gente já falou isso em aulas passadas. O fim de que Deus tem em vista, né, o objetivo, o propósito que Deus tem em vista, determinando esse dia, é manifestar a sua glória. É para isso que esse dia existe. Porque no final das contas, nós já estamos salvos, já somos salvos. E quem não crê já está condenado, a palavra de Deus diz. Mas esse dia do julgamento final serve para manifestar a glória de Deus, a glória da sua misericórdia na salvação dos eleitos, uma exposição pública, visível, clara para todos da salvação dos eleitos, né? A demonstração da sua glória e misericórdia na salvação, e a glória da sua justiça na condenação dos réprobos, dos não cristãos, daqueles que rejeitam a Deus, que são injustos e desobedientes. Então, a glória de Deus será manifesta de todo jeito, seja na salvação, através da demonstração da sua misericórdia, bem como da sua justiça, da sua ira na condenação daqueles que rejeitam a Deus. Os justos irão então para a vida eterna e receberão aquela plenitude de gozo e alegria que vem, que são precedentes da presença do Senhor, procedentes da presença do Senhor. Então, essa será a recompensa dos justos pelo sacrifício de Cristo. Mas os ímpios, que não conhecem a Deus nem obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo, serão lançados nos eternos tormentos e punidos com a destruição eterna, proveniente da presença do Senhor e da glória do seu poder. Então, como eu disse na aula passada, a, o lugar de tormento, que é o lugar final daqueles que não creem em Jesus, ah, esse tormento vem justamente da presença do Senhor ali, da glória do seu poder ali, da sua justiça, da sua ira que será destinada àquele local, não porque Satanás vai estar lá com um tridente furando as pessoas, colocando fogo e as pessoas pulando desesperadas, não é essa a imagem do inferno, sim, a presença justa de um Deus que deve se irar e punir todo o mal, e isso é o que está reservado ali no inferno. Então é uma imagem muito ruim. Não é um lugar agradável, não é um lugar bom. As pessoas hoje em dia estão tentando tirar o inferno da Bíblia como se fosse uma coisa assim que não existe, quando Jesus falou muito sobre a realidade do inferno. Então nós não podemos negligenciar, não é um lugar legal, não é um lugar agradável, né? Não é que depois do dia do juízo, a gente simplesmente vai apagar, vai sumir e nada vai acontecer, as coisas continuarão impunes, mas a Bíblia fala que tudo que é oculto será revelado.
tá? Não haverá impunidade por dia final. E isso é muito importante na maneira como nós lidamos com as injustiças que passamos no mundo presente. Quando nós olhamos notícias de governantes, de empresários, de pessoas com poder fazendo coisas extremamente erradas, egoístas, injustas e passando impunes neste mundo, nós sabemos que naquele dia nada ficará impune. Nada ficará impune. Então, podemos descansar nessas verdades de que os crentes estarão no céu porque Jesus Cristo foi punido no lugar deles. Tem nem o pecado dos crentes passou impune. Cristo recebeu a punição em nosso lugar. E os pecados dos não crentes, dos não arrependidos, certamente serão punidos em toda a eternidade. Não porque ah, eles cometeram pecados infinitos, né? Porque a gente poderia pensar assim, bom, o ser humano viveu aí, vai, 100 anos no máximo, 120, em outras épocas que viveram mais do que isso, mas é uma vida limitada de pecados. Por que que você vai ter que sofrer por toda uma eternidade, sendo que você cometeu pecados finitos? Por que ter uma infinitude de punição? E a ideia é que não é a, a quantidade de vezes que você pecou que é o problema. O problema é contra quem você pecou. Você pecou contra o Senhor, o Rei de todo o universo, o Criador de todas as coisas. E como a glória dele, a importância dele é infinita, ou são infinitas, então o nosso pecado contra o Deus infinito merece punição infinita. Pensa assim, ah, você deu um tapa no rosto do seu irmão, tá? Imagina ali que você não vai ser punido de maneira muito grandiosa, no máximo talvez vai receber um- uma retaliação do seu irmão ou uma punição de alguém ali, vamos supor que você é criança, adolescente do seu pai, alguma coisa nesse sentido. Agora vamos supor que você deu um tapa no rosto do presidente da República, tá? Ou de uma pessoa, de um rei de um país, alguma pessoa de suprema importância. Você acha que você vai ser condenado igual? Você acha que você vai ter o mesmo tratamento? Obviamente não, porque a nossa punição tem a ver com a dignidade daquele a quem nós ofendemos. E aquele a quem nós ofendemos com os nossos pecados, nada mais é do que o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, que tem toda a glória, que tem toda a honra. Então é por isso que a punição será eterna, e isso não é nada agradável. E por isso a gente deve também, por conta disso, mas tem muitos outros motivos, falar do Evangelho, né? Comunicar a verdade da salvação, os perigos eternos de uma vida sem Deus. Então, tudo isso precisa ser proclamado. Eu li um artigo há um tempo atrás de um homem que se dizia cristão antes, né? E que passou por uma desconversão, que na verdade simboliza que ele nunca tenha sido um cristão de fato, né? Mas ele disse que ele não conseguia entender como que as pessoas podiam acreditar na realidade do inferno e ainda assim não evangelizar e ainda assim não gastar todos os esforços para proclamar o evangelho a todo canto, a todas as pessoas. E nesse ponto ele está certo. Se nós acreditamos numa doutrina como essa, nós devemos sim falar do evangelho, da boa notícia de salvação, dos perigos da condenação eterna para aqueles que não se arrependerem. Jesus falou muito sobre isso e nós não temos o direito de nos calarmos diante desta realidade. E a confissão continua no seu último parágrafo, diz- dizendo que, assim como Cristo, para afastar os homens do pecado e para maior consolação dos justos nas suas adversidades, quer que estejamos firmemente convencidos de que haverá um dia de juízo. Então, ele quer que a gente saiba, que a gente tenha certeza, convicção de que vai ter um dia do juízo. E isso serve como consolação nas adversidades dos justos. E também para nos afastar os homens do geral do pecado, porque há a certeza de que haverá punição para os pecados. Pecados não passarão impunes. E que haverá consolo para os justos, aqueles que sofreram injustamente. Ah,
Assim também quer que esse dia não seja conhecido dos homens, ou seja, a data desse dia não deve ser conhecida, a fim de que eles se despojem de toda confiança carnal. Sejam sempre vigilantes, não sabendo a hora que virá o Senhor, e estejam prontos para dizer: Vem logo, Senhor Jesus, ou Maranata, né, que significa Vem logo, Senhor Jesus. Amém. É interessante aqui a, que a confissão está dando uma resposta a uma pergunta que as pessoas às vezes fazem, né? Jesus, nos seus sermões, muitas vezes ele demonstrou que a vinda, a segunda vinda dele, era desconhecida, que ninguém sabia quando aconteceria. Em outros momentos, ele disse que a vinda dele seria rápida. Em outros momentos, ele disse que a vinda dele seria demorada. E ele contou essas coisas por meio de parábolas, por meio de histórias, e que a gente fica confuso às vezes, né? Mas se é rápido, não é demorado. Se é demorado, não é rápido. E se é rápido ou demorado, não pode ser ninguém sabe, porque a gente sabe que vai ser rápido ou demorado. Então, qual das três opções é a verdadeira? As três, porque é uma questão de perspectiva. Então, Jesus ele queria produzir em nós respostas específicas diante dessas realidades. Então, por exemplo, quando ele diz, que a confissão fala aqui, né? Quando ele diz que nós não sabemos a hora que virá o Senhor, então nós seremos vigilantes, né? Se você não sabe a hora que um ladrão vem na sua casa, você fica vigilante, você fica esperto, né? Porque você não sabe a hora que vai acontecer. Então, isso gera vigilância da nossa parte. Por outro lado, dizer que a vinda de Jesus é rápida, isso dá expectativa. Por exemplo, você tem uma viagem marcada para daqui 10 anos, 20 anos, você não vai passar a noite em claro com tanta expectativa, com tanta ansiedade para aquela viagem. Não, tipo, meu, daqui 10, 20 anos para frente. Mas se a viagem é amanhã, a sua empolgação é tanta que você tem dificuldade de dormir essa noite. Entendeu? Então, quando a coisa está perto, você tem expectativa. E Jesus queria gerar em nós esse tipo de expectativa. De falar, realmente, vem logo, Senhor Jesus. Eu estou esperando. Eu tenho expectativa de que o Senhor vai vir resolver todas as coisas de uma vez, em plenitude. Mas não saber significa que eu tenho que ser vigilante, porque eu não sei a hora exata que ele vem. E ser demorado é importante porque nos dá a ideia de serviço. Né? Várias parábolas em que falam que Jesus, dá a entender que Jesus vai demorar, são parábolas da ideia de serviço, como a parábola dos talentos, por exemplo. Né? Que o Senhor vai fazer uma grande viagem e ele demora para voltar, e a ideia de que aqueles servos deveriam frutificar os bens do seu senhor, deveriam produzir, deveriam servir. E essa é a ideia. Quando Jesus fala que ele demora, quer dizer que nós precisamos ah, redobrar os nossos esforços em nossos trabalhos, em nosso serviço, porque temos tempo. Porque se é só rápido, a gente pode pensar, bom, então eu vou esperar de braço cruzado, né? Como aconteceu na igreja de Tessalonicenses, que Paulo diz: olha, se vocês estão achando que Jesus já está vindo ou já veio agora e vocês querem ficar de braços cruzados esperando, né? Então quem não quer trabalhar também não coma. Então quem não quer servir, então não colha dos benefícios. Tá? Então nós devemos servir na expectativa de que Deus nos deu tempo para trabalhar. Deus nos deu uma missão, que é proclamar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações. Nós temos tempo para fazer isso, então vamos fazer agora. Tá? Por outro lado, Jesus volta a qualquer momento, então eu preciso ser vigilante. E se Jesus vem rápido, então eu preciso ter expectativa na sua vinda. Então todas essas realidades que Jesus nos apresentou têm por objetivo criar essas coisas em nós, nos seus discípulos. Né? E em posse dessas verdades, então, que realmente estejamos prontos a pregar o evangelho, fazer discípulos, porque o dia do juízo é um dia real e verdadeiro, ele vai acontecer inevitavelmente. Precisamos pregar o evangelho. Precisamos ter santa expectativa na volta de Jesus. E orar, Jesus realmente venha logo, venha resolver todas as coisas. Não, não espere eu casar, não espere eu ter filhos, não espere eu ter netos, não espere eu melhorar na empresa. Vem logo, Senhor Jesus. Entendeu? A gente não pode adiar a vinda de Jesus porque a gente está gostando do que. Não, gente, a gente não tem noção do que é que Jesus vem trazer.
né? Então, para com esse negócio de, Jesus vem, mas espera eu casar primeiro. Isso não existe na Bíblia. E também, em último lugar, como a gente não sabe a hora que ele vem, nós temos que ser vigilantes, nós temos que estar sempre alertas, nós temos que estar orando, preparados, sabendo que estamos ainda em guerra, mas um dia Jesus vai voltar e ele vai limpar todas as nossas lágrimas, as nossas dores, e aí já não haverá mais necessidade de vigilância, de alerta, porque estaremos na presença segura do nosso Deus por toda a eternidade. Louvado seja Deus por isso. E nós, se você, dependendo da confissão que você tem aí, embora já tenha acabado, tem esses novos capítulos, tá? Que não são os originais, não foram escritos ali na Assembleia de Westminster, mas que foram adicionados pela igreja posteriormente, tá? Acho que, se não me engano, norte-americana, depois, quando eles acharam que estavam faltando alguns tópicos na confissão, por exemplo, no que diz respeito ao Espírito Santo, as missões e o amor de Deus para com todos os homens. E aí, então eles acrescentaram esses 3 capítulos aqui, mas que a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela, na verdade, são 2 capítulos, desculpa, né? Das missões e do amor de Deus para todos os homens é um mesmo, tá? Então não são 3, são mais 2. Então o Espírito Santo e depois o amor de Deus e das missões, tá? E aí a Igreja Brasileira Presbiteriana do Brasil não acatou esses capítulos porque essas coisas que estão aqui sendo ditas já estão presentes ali entremeadas em todo o documento da confissão original mesmo, tá bom? Então, mas se você quiser depois dar uma lida, você pode fazer. Essa é uma versão da confissão de fé norte-americana, tá bom? Deus abençoe, que esse estudo tenha sido edificante na sua vida e que te sirva aí para a sua caminhada cristã e para você ajudar outras pessoas, tá? Com esse mesmo conteúdo. Se te edificou, por favor, compartilhe isso com outras pessoas. Não deixe que a palavra de Deus seja ah, excluída, né, da nossa vida. Compartilhe não só os vídeos, compartilhe você mesmo aquilo que você tem aprendido, que você aprendeu durante essas aulas e que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, o próximo curso. Deus abençoe.